Galera, recentemente eu andei numa Yamaha Tracer 900. Que é aquela moto crossover da Yamaha que compete ali, digamos, com a Versys 1000. É uma moto crossover com um DNA bem esportivo, direcionada ali pro mototurismo, né? Longas horas de exposição e etc. Uma proposta semelhante aqui à da Versys 650, mas obviamente com um motor muito mais emocional e mais forte. No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês as impressões que eu tive ao andar numa Tracer 900. E obviamente, eu sendo dono de uma Versys 650, quando ando em uma moto nova, o meu parâmetro de comparação é aqui a Versys 650. Então, a comparação base aqui será da Versys 650 com a Tracer, porque a minha vivência aqui, as minhas experiências diárias são com a Versys. Obviamente que as duas motos não são concorrentes e uma comparação entre as duas em quesito preço e outras coisas são totalmente incompatíveis, tá? Mas nesse vídeo você vai conseguir ter uma percepção interessante das grandes diferenças entre essas duas motos e também se as suas características fazem sentido para o que você procura e se um upgrade de uma Versys 650 para uma Tracer 900 faz sentido para você. A minha primeira grande percepção ao sentar na Tracer 900 é o banco, né? Eu já tive várias impressões ali sem mesmo sair com a moto ainda, né? E a primeira grande percepção é o banco. Nitidamente, o banco da Versys 650 original comparado ao banco original da Tracer também, aqui é muito mais confortável, tem uma espuma mais macia e aparentemente com uma espessura maior, o que aumenta ali o conforto e capacidade de absorção ali do seu peso sobre o banco. A segunda grande percepção é a pedaleira recuada da Tracer. A Versys 650 tem também pedaleira recuada, mas a Tracer 900 tem a pedaleira bem mais recuada. Então, se você é uma pessoa muito alta, meados de 1,80 m, 1,90 m, vale você sentar numa Tracer 900 para saber se o excesso de flexão do joelho, né? Porque você dobra o joelho aqui, ó. Se o excesso de flexão do joelho associado à sua altura, que é grande, vai te trazer desconforto ou não. Então saiba, a Tracer 900 tem pedaleiras bastante recuadas, o que é legal para uma pilotagem esportiva, mas não é tão legal para uma pilotagem de mototurismo muito longa. Mas não é o fim do mundo, isso é plenamente acostumável. Eu pelo menos tenho a sensação estranha no começo, pois eu já tive motos com pedaleira recuadas, já saí de motos trail como a XRE 300 para uma CB500X que tem a pedaleira recuada. Então você é estranho no começo, mas você acaba se acostumando, e eu aqui com 1,77 m de altura, normalmente não é um quesito limitante. Quanto mais recuada a pedaleira, menos conforto você terá nas longas horas de exposição à moto, mas isso é adaptável e acostumável, não é o fim do mundo. E a terceira grande percepção que eu tive ao sentar na Tracer 900 é que ela tem um guidãozão bem grande e bem largo. A Versys 650 já tem um guidão largo e grande, mas a Tracer 900 é maior ainda, o que dificulta você a passar em corredores estreitos no uso urbano. Mas um guidão largo e grande
te dá uma ciclística melhor, uma alavanca melhor para você pilotar, principalmente em baixa velocidade, e tende a ser mais ergonômico e mais confortável de você ficar exposto longas horas em cima da motocicleta. Outra grande percepção que eu tive ao estar perto, ao lado dessa motocicleta, é que ela é muito bonita e imponente. Isso é muito relativo, gosto é gosto, cada um tem o seu. E no meu gosto, a Tracer 900 é sim uma moto de presença e que agrada os olhos, que chama atenção por onde passa, até mesmo desligada. Mas assim que você liga e acelera, o ronco tricilíndrico chama muita atenção também e traz um ar de esportividade muito bonito e relevante. Uma questão bem característica da motocicleta e que eu particularmente achei muito estranho é que a campana da embreagem, né, do outro lado no caso, ela é muito ruidosa, barulhenta e ela vibra de forma relevante. Não estou falando de vibração do motor, estou falando de vibração da embreagem. Quando você está acionando e saindo, você percebe que a vibração do conjunto todo é maior e relevante. Tanto é que a primeira coisa que eu perguntei para o dono da moto quando eu andei era se a corrente estava velha ou desregulada, porque eu tive uma sensação de que na hora que eu tracionava a motocicleta, algo engarranchava e vibrava. Ela faz um barulho nítido e perceptivo quando você aciona e desaciona. Quando você aciona, o ruído aumenta. Quando você solta a embreagem, o ruído praticamente some. É algo que dá a sensação de que tem alguma coisa estragada dentro do motor. É algo que me incomodaria bastante. Segundo o dono da moto, que é o Alan, valeu Alan por ter cedido a sua moto, vocês viram ele aí no vídeo anterior, né? Segundo ele, existem possibilidades de pessoas que desmontam, resolvem o problema e devolvem tudo funcionando de forma mais uniforme e menos ruidosa e barulhenta, mas originalmente dentro das concessionárias essa solução não existe. Você tem que se acostumar com essa característica de projeto que, na minha opinião, é bem estranha. Então você, ao andar e sair com a moto, você vai perceber essas questões bem diferentes, muito diferente aqui da Versys 650, que tem um funcionamento bem fluido e silencioso em diversos quesitos, como embreagem, você nem percebe, praticamente nem percebe nada, e outros. Quando eu comecei a andar na motocicleta, uma das primeiras coisas que eu reparei foi o conforto das suspensões. A Tracer 900, ao meu ver, tem mais foco em esportividade do que em conforto. Óbvio, não é uma moto absolutamente dura e insuportável como as motos super esportivas, mas comparado aqui com a Versys 650, que tem um kit de suspensões bem interessante e confortável, a Tracer 900 é sim mais dura e te devolve com mais agressividade os impactos do chão, tá? Então, se você prioriza conforto acima de tudo, existem motos na categoria dela bem mais confortáveis em quesito suspensões, como a Versys 1000 e a GS 1200 ou 1250 da BMW. Mas não me leve a mal, a Tracer 900 é sim uma moto confortável e que vai bem no quesito se expor longas horas durante um turismo. Por exemplo,
É uma moto que vai te trazer conforto, mas existem sim opções em motos concorrentes e em motos inferiores também, como a Versys 650, que entregam mais conforto em quesitos suspensões, banco, ergonomia de guidão e pedaleiras, sim. Quando a gente fala sobre o motor, aí temos uma grande sacada interessante, poderosa e emocional, que é o tricilíndrico da Tracer 900. É um motor com ruído muito bonito, muito linear, tolera baixos giros com facilidade. Ela sai de uma lombada, por exemplo, de terceira marcha tranquilamente, o que a Versys 650 não faz, não tolera baixo giro aqui. A Tracer 900 é uma moto que se torna mais agradável de pilotar em baixa velocidade do que a Versys 650. Isso parece bizarro, mas é um fato. A Versys 650 tem dificuldade de manter velocidades baixas. Você precisa trabalhar as marchas frequentemente, porque giros abaixo de 3.000 rotações, dependendo da inclinação do terreno, ela não tolera e vai te pedir uma marcha mais leve, uma redução. A Tracer 900, por ela ter 3 cilindros e um motor mais forte, ela tem uma linearidade melhor e uma tolerância melhor em baixo giro, tá? É um motor esportivo, girador também, como aqui, e que acorda nitidamente em alto giro. É um motor com um ronco muito bonito. Se você pôr um escape esportivo, vai ficar bonito, apesar de que eu não curto isso, porque ruídos muito altos acabam incomodando meus ouvidos. Não curto muito esse tipo de coisa, ainda mais em turismo, né? Longas horas de turismo, ficar com um escape barulhento no ouvido o dia inteiro durante uma viagem é cansativo, na minha opinião. Mas não nego que um escape esportivo no motor da Tracer 900 vai ficar bonito e imponente, um ruído bem uniforme, bem parecido com uma moto de 4 cilindros. É um motor que, se associado a um quick shifter, fica muito gostoso de pilotar, muito forte, muito emocional. Sem dúvidas, um motor que vai te trazer sorrisos dentro do capacete e muitos gritos de emoção durante a sua pilotagem, o que é muito legal. Comparado que a Versys 650 é um motor legal e esportivo também, mas nesse quesito a Tracer 900 é muito superior à Versys 650. Se você é uma pessoa que gosta de esportividade associada ao turismo, a Tracer 900 pode ser uma opção muito legal para você. Eu sempre comento aqui no canal e já dei diversos exemplos e conceitos técnicos sobre isso, mas motores de número ímpar de cilindros, como 1 e 3, eles vibram mais do que motores de 2, 4 e 6 cilindros. É uma questão técnica, já expliquei bastante sobre isso aqui no canal, mas sim, o motor da Tracer 900 tem uma vibração relevante e que pode trazer desconfortos em longas horas de exposição, principalmente se você for andar forte e em velocidades acima de 120 km por hora. O motor da Tracer 900 até 100 km por hora tem um nível de vibração muito pouco e aceitável, mas a partir de 100 km por hora para cima, a vibração vai se tornando cada vez mais evidente e começa a trazer um certo desconforto para pessoas que têm mais sensibilidade a isso, principalmente pessoas que já têm uma certa facilidade de formigamento das mãos, tá? Comparado o motor da Versys 650, um bicilíndrico, ao motor tricilíndrico da Tracer 900, aqui vibra bem menos, de forma bem considerável. Aqui você vai ter bem mais conforto em quesito vibração.
Aí você me pergunta, Ricardo, a vibração tricilíndrica da Tracer 900 é um fator determinante para você não comprar essa moto? Não, ela de fato vibra sim, vibra mais do que a Versys 650, pode sim trazer um desconforto em longas horas de exposição, mas não é o fim do mundo. O nível de vibração é aceitável e não é absurdamente incômodo, diferente de uma moto monocilíndrica que vibra bastante e bem mais do que a Tracer 900. Então saiba que se você vende uma moto bicilíndrica como uma Versys, principalmente como uma NC 750X que vibra menos do que a Versys, saiba que a vibração da Tracer 900 pode te incomodar em algum momento, principalmente se você estiver pilotando em altas velocidades. Próximo de 200 km por hora, com a moto em alto giro, vibra de forma considerável sim esse motor. Então fica aí algo para você ficar atento. Se é um fator determinante para você o tanto que o motor vibra, sugiro que você ande em uma Tracer 900 para sentir isso na prática, para você poder tomar essa decisão e não correr o risco de se arrepender depois. Quando o assunto é calor do motor, o tanto que o calor do motor vem em direção às suas pernas, a Tracer 900 tem essa característica bem interessante, porque ela passa pouquíssimo calor para as pernas. Comparado com a Versys 650, aqui o calor é mais relevante e incomoda mais. Então isso pode ser algo que te traga desconforto, principalmente no dia a dia, rodando em baixa velocidade, ou até alguns modelos de moto que incomodam mais em alta velocidade, como a Versys 300, como também a Versys 650, que quando o fluxo de ar em alta velocidade passa pelo radiador, ele vem de forma bem mais evidente na sua perna. A Tracer 900 é superior nesse quesito e de fato passa pouco calor para as pernas. Sei que isso é fator determinante para algumas pessoas, então a Tracer 900 pontua positivamente nesse ponto. Quando o assunto são freios, a Tracer 900 tem um kit de freios bem interessante e que freia muito bem. Inclusive achei que é até superior que o da Versys 650. Ambas têm uma característica bem semelhante de freios duplos na dianteira e um simples na traseira, mas eu tive a percepção que os freios da Tracer 900 são mais precisos, são menos borrachudos. O da Versys 650 não é um freio ruim, freia muito bem, não tenho críticas negativas para fazer com relação a isso, mas eu senti que os freios da Tracer 900 são mais responsivos e trazem uma certa segurança a mais na sensação e na capacidade de frenagem que ela entrega. Então, Tracer 900 acelera forte, mas tem um kit de freios plenamente potentes o suficiente para segurar toda a força e potência que ela despeja rapidamente. Quando o assunto é shimming, vibração do guidão em altas velocidades e ciclística em altas velocidades, a Tracer 900 é frágil igualzinho a Versys 650. Para mim que sou leve, se eu estiver sozinho na moto, em velocidades próximas de 200 km por hora, ela começa a shimar, tanto aqui na Versys 650 como também na Tracer 900. Então a Tracer 900 de fato não é uma moto com ciclística ótima para se rodar em altas velocidades próximas de 200 km por hora. Se você estiver com garupa, colocar um amortecedor de direção, tiver com uma calibragem legal, uma configuração legal de suspensões, tudo isso vai melhorar, mas você não fica isento dessa sensação de flutuação da dianteira, esse shimming que começa a aparecer próximo de 200 km por hora. Com garupa, isso sai de forma bem evidente, igualzinho aqui com a Versys 650. Então saiba que
se você quer uma Tracer 900 e gosta de andar forte, de 200 km por hora, próximo disso, seja para baixo ou para cima, não é uma moto com ciclística muito boa para isso. Uma das melhores motos nessa categoria de moto crossover, trail e big trail, que tem ciclística muito boa para rodar próximo de 200 km por hora, é a GS 1200 1250. Eu acho que das motos que eu conheço, que eu já testei, ela é a melhor nesse quesito. Roda facilmente a 200 km por hora sem problema nenhum. Diferente de uma Versys 650, diferente de uma Tracer 900, diferente de uma Versys 1000, que também tem essa fragilidade. Quando o assunto é ciclística, leveza e facilidade de fazer curvas, mudança de trajetória, eu achei que a Tracer 900 tem uma ciclística superior à da Versys 650. A Versys, por ter uma característica mais voltada para o conforto, ela é mais molenga. Claro que isso é configurável. Se você deixar as suspensões mais duras aqui, você tem um acréscimo bem relevante em ciclística esportiva em alta velocidade. Mas no geral, eu achei a Tracer mais firme no chão e isso faz dela menos confortável. Mas no assunto ciclística, segurança em quesito estabilidade, a Tracer 900 pontua positivamente acima da Versys 650. Então, se você prioriza conforto, eu acho a Tracer 900 confortável sim, mas tem modelos mais confortáveis, como eu já citei, Versys 650, Versys 1000, tá bom? GS 1200, 1250. Mas se você não prioriza tanto isso e gosta daquela pilotagem mais agressiva e mais intensa, a Tracer 900 pode te atender melhor nesse quesito, porque de fato tem uma ciclística em um chão bem presente e evidente nas pilotagens agressivas. E eu gostaria de compartilhar com vocês a seguinte questão: Ricardo, você compraria uma Tracer 900? A minha resposta é não. E é não é porque eu considero que é uma moto ruim, e sim porque as coisas que eu priorizo eu encontro de forma melhor em outros modelos. Uma das principais coisas que eu priorizo em uma motocicleta é conforto. Conforto de suspensões, conforto de banco, conforto em ergonomia, pedaleiras e guidão, conforto em vibração de motor também. Então, em modelos inferiores como a Versys 650 ou modelos equivalentes como a Versys 1000 e GS 1200, 1250, o conforto nessas motos são superiores. Eu prefiro uma moto mais confortável e que seja mais fraca e menos esportiva do que uma moto mais desconfortável e que me entrega muito mais performance e esportividade. Então, se você é uma pessoa que prioriza aquela pilotagem mais emocional, mais forte, mais esportiva, mas que também gosta de conforto, a Tracer 900 pode ser uma opção para você. Mas se você é uma pessoa que gosta de projetos mais racionais e que trazem mais conforto, e que eu priorizo mais o conforto do que a esportividade, do que a performance do motor. Para mim, isso é só uma prioridade minha. Então, eu acabo não vendo a Tracer 900 como uma opção para mim. E deu para entender? Não é porque a moto é ruim, e sim porque a moto não entrega as principais características que eu priorizo, tá? Um possível upgrade aqui da Versys 650, eu prefiro uma Versys 1000 a uma Tracer 900, simplesmente mais pelo quesito de conforto do que qualquer outra coisa, tá? A Versys 1000 tem um banco muito mais largo e confortável, tem suspensões bem mais confortáveis e tem um motor de 4 cilindros absurdamente linear e com baixíssima vibração, que traz muito mais conforto também. É só uma questão que eu acho mais interessante. Então eu não desabono a Tracer 900, eu acho que é uma excelente opção ali no meio do caminho, porque dentre as motos de altas cilindradas, né, de 900 cilindradas para cima, dentre as motos próximas de 1000 cilindradas, a Tracer 900 é uma das mais baratas, o que pode trazer o custo-benefício dela um pouco mais evidente e de mais fácil aquisição para você,
que está com a grana um pouco mais curta. Então ela é uma moto muito honesta sim, dentro da categoria dela. Para quem prioriza conforto, existem opções melhores, só que são mais caras. E para quem prioriza aquela pilotagem mais emocional, que te traz aquele sentimento forte de emoção ao pilotar, com uma opção um pouco mais barata, a Tracer 900 pode ser uma opção muito legal para você. Outra coisa que me faz não ter vontade de ter uma Tracer 900 é a altura do solo dela. Eu priorizo muito também a versatilidade da moto. Gosto de andar em trechos de terra também, gosto muito de explorar a Serra da Canastra em Minas Gerais, por exemplo. Então a Tracer 900 é uma moto que tem dificuldade com a altura do solo até dentro dos centros urbanos, em lombadas um pouco mais altas e valas. Então isso para mim também é um fator limitante. Se para você não é, se você é uma pessoa que gosta mais de rodar na rodovia, não tem essa perspectiva de dar uma explorada em lugares mais inóspitos, a Tracer 900 pode te atender muito bem, sem sombra de dúvidas. Pessoal, deu para entender? Não é porque eu considero a Tracer 900 uma moto ruim, e sim pelas características que eu priorizo, eu encontro melhor, seja em motos menores e inferiores, mais baratas, ou seja, motos de categorias equivalentes, como eu já citei. Pessoal, a que público a Tracer 900 é direcionado? Se você procura uma moto esportiva, mas que você detesta o desconforto que as motos esportivas e super esportivas trazem, aquela posição de pilotagem agressiva e flexionada à frente, aquela suspensão dura que te dá pancadas fortes na sua coluna, né? Isso são as motos esportivas e super esportivas, mas você ama o mundo esportivo, gosta dos motores esportivos, gosta de alta velocidade, mas gostaria de um conforto superior dentro ainda desse mundo, a Tracer 900 pode ser uma excelente opção para você. Como eu disse, existem opções mais confortáveis no mercado, mas que nem sempre são tão emocionais e esportivos. A GS 1200, 1250, por exemplo, é uma moto absurdamente confortável, mas o motor, apesar de muito forte e gostoso de andar também, não é um motor absurdamente emocional, não é um motor que tem um ronco tão bonito quanto um tricilíndrico e um motor de 4 cilindros, como da Versys 1000, por exemplo, como da Tracer 900, por exemplo. Então é uma moto que te traz muito mais conforto, falando da GS, mas que não é tão emocional como uma Tracer 900, por exemplo. Então se você é um cara que vem do mundo da esportividade, das super esportivas, mas que cansou daquele desconforto das motos super esportivas, ou que agora quer explorar o mapa do mundo aí, quer fazer longas viagens, mas não quer abrir mão desse mundo esportivo, dessa sensação esportiva, a Tracer 900 pode ser uma opção muito interessante para você, porque ela está ali no meio do caminho entre uma moto super esportiva e uma moto confortável, trail, crossover ou big trail, entendeu? Então ela traz ali o meio do caminho, o meio termo para você. Então eu acho que ela é sim muito relevante, porque ela pode atender um nicho muito específico de pessoas. Dentre as motos crossovers e de alta cilindrada, dentre as coisas que eu priorizo, eu prefiro outros modelos, mas se você prioriza essa característica esportiva dentro de um conforto relevante, a Tracer 900 pode fazer muito sentido para você, tá? Então não é porque eu não compraria uma moto dessa que significa que você, que tem outras prioridades que eu,
não poderia comprar e não poderia ser um dono satisfeito, como por exemplo o Alan, que é o dono da moto que me cedeu para rodar e que gravou comigo aqui no vídeo anterior. Então ele, segundo ele mesmo, é um proprietário feliz. Ele tem essa característica de gostar desse mundo da esportividade associado ao conforto, porque ele gosta de viajar de moto e nitidamente ele gosta mais dessa característica esportiva do que eu. Eu não dou tanta bola para isso e ele dá bola para isso. Então para ele faz sentido, mas para mim não faz sentido. Então a escolha ela é muito subjetiva. Espero compartilhar todas essas minhas opiniões e características dessa moto tenha te ajudado a conhecer ela de forma mais íntima e te ajudar a tomar uma decisão mais racional para você não correr o risco de se arrepender depois da compra. Sempre encorajo vocês, meus seguidores, a sentar na moto, a se possível andar na moto antes de tomar a decisão de comprar uma, beleza? No geral, a Tracer 900 é uma moto muito legal, sim, muito emocional, vai te trazer grandes sorrisos e até gritos dentro do capacete, porque entrega sentimentos muito fortes dentro de você e é sem dúvidas uma moto relevante no nosso mercado brasileiro. Se você achou que essas informações foram úteis, se considere se tornar um membro aqui do canal. Você vai ter benefícios extras, como grupo exclusivo no WhatsApp, acesso a rolês exclusivos que são guiados por mim e também acesso antecipado aos vídeos que eu solto aqui no canal. Mas se você não puder ajudar, não tem problema. Dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal que já vai estar ajudando bastante. Um abraço e até um próximo vídeo.